Oi, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Patrícia. Mais uma vez a gente vai estar aqui, iniciando a nossa aula do terceiro bimestre, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um giro pelo Brasil. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o nosso país, tá? Em relação ao IDH, que é IDH, já a gente vai descobrir juntinho, tá bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai entender justamente sobre as concepções do nosso país. A primeira coisa que a gente vai entender, é saber o que é IDH. Você sabe o que é IDH? Vem comigo que a gente vai aprender junto, tá? Então, o IDH, ele é uma medida resumida do progresso de uma nação ao longo do tempo, a partir de 3 dimensões básicas, tá bem? Renda, educação e saúde. Para a gente perceber e entender que um país ele possui IDH elevado, é justamente a junção dessas três ações para que esteja bem. A renda do país tem que estar bem, a educação e a saúde. A renda, o que seria essa renda? Não é uma população rica, onde tivesse a concentração de riqueza apenas na mão de algumas pessoas. Essa renda significa dizer a distribuição da renda, para que a população ela tenha uma renda parecida, para que a teoria era que não existisse uma grande quantidade de ricos ou melhor, uma grande quantidade de pobres para um pouquinho da população com baixa renda. Educação, com taxas por exemplo, taxas de alfabetizações elevadas, sem níveis de pessoas analfabetas, bons estudos, boas escolas e a saúde, principalmente quando vem a questão de como é que é o acesso à saúde dessa população. Essa medida do IDH ela vai variar de 0 a 1. Estados ou municípios com IDH próximo de 1 apresentam as melhores condições de vida. A gente tem, a exemplo, a Noruega. Agora, quando eles estão mais próximo de 0, a gente vai ter situações bem precárias. O exemplo, a gente pode colocar o Haiti, tá bem? E aí a gente vai entender ainda, dentro dessa dimensão do IDH, desse índice de desenvolvimento humano, por exemplo, ele vai mensurar o quê? O grau de desenvolvimento humano dos países a partir de aspectos como educação, renda e saúde, como eu falei para vocês. E trata-se de uma ferramenta utilizada pelo programa... Trata-se de uma ferramenta utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para avaliar todas as nações que são membros da ONU, que é as Organizações das Nações Unidas. O IDH ele tem uma importância muito significativa por permitir que os países identifiquem os quesitos que apresentam algum grau de deficiência e possam, assim, melhorar, estabelecer estratégias de planos e também para melhorar esse acesso às melhores condições de vida da população. Então, a avaliação desses países pelo Índice de Desenvolvimento Humano é feita com os critérios que eu coloquei para vocês: educação, renda e saúde. E essa escala, como é que essa escala é medida? A escala, ela, na verdade, ela varia entre 0 e 1, como eu coloquei para vocês. 0,00, nenhum desenvolvimento humano. 1, super alto. Sendo assim, as nações que possuem uma taxa superior a 0,800 possuem IDH elevado. Os que apresentam entre 0,500 e 0,799, mediano. E de 0 a 0,499, abaixo da média. São os países de situações mais precárias, tá? Vamos ampliar um pouquinho nossos saberes? Além do IDH, a gente tem o IDHM. Ele corresponde ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, ele permite que os gestores eles conheçam com detalhe a realidade local para poder proporcionar melhorias para a população do município. Que tal a gente descobrir agora o IDH do nosso município, tá? Eu vou deixar lá no anexo um link de onde vocês vão encontrar o IDH de qualquer cidade do Brasil. Inclusive, uma das tarefas de vocês é identificar as características do IDH de Açailândia, tá bem? Vou aguardar a resposta. Agora a gente vai entender o Brasil em números, tá bem? Hoje, o Brasil, a população brasileira é em torno de 207,6 milhões de população. O IDH do Brasil é 0,759.
0,759, ele está entre alto, médio e elevado, vocês lembram? Vamos pensar um pouquinho. O Brasil, a gente possui 7,4% da população em extrema pobreza. Quando eu falo extrema pobreza, não é só a questão do pobre normal, como a gente pode pensar, mas uma pobreza realmente extrema, abaixo da linha da pobreza, onde significa que possui uma renda muito baixa. Vamos observar, por exemplo, a coleta desses dados. Então, como você classificaria o IDH do Brasil? Olha, vamos pensar. E por quê? Mais uma perguntinha para ser respondida, tá? Quero ver a resposta lá no GEP. Vamos analisar o IDH brasileiro? Vamos lá. Caso você fosse eleito presidente do Brasil e desejasse melhorar as condições de vida no país, quais dessas dimensões você daria mais atenção? Olha só, a gente tem aqui o IDHM do Brasil, que é o IDH dos municípios, 0,727. A gente tem o IDHM de longevidade, que é justamente em relação à expectativa de vida do brasileiro. Nós temos de renda e nós temos de educação. Olha só onde é que a gente tem a principal deficiência dentro do território brasileiro, ó, educação. Então, se você fosse presidente, você iria mudar o que? Justamente de acordo com o IDH do Brasil, ó, a educação. Vamos seguir? Vamos observar agora o IDH regional, de acordo com as regiões, tá? A gente tem aqui da região centro-oeste, da região sudeste e da região sul. Por que só dessas três? Porque você vai pesquisar a da região nordeste, tá bem? Vamos fazer uma análise dessas regiões e comparar com a da região nordeste. Você vai pesquisar o IDH da região nordeste. Eu vou colocar aqui esse print dessa tela, tá bem? Lá no GEP, você vai comparar o IDH da região sudeste, da região centro-oeste e da região sul. Percebam que, dentre todas as regiões brasileiras, das que foram citadas aqui, a que necessita de mais atenção também infelizmente, ainda é a educação. A gente está bem no quesito ainda longevidade, que a expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante nos últimos anos. Certo? Vamos seguir? Ainda analisando, região nordeste aqui, mas você vai fazer a atividade baseada nessa comparação, tá? Vamos ver? Vamos observar aqui essas duas regiões. A partir da observação dos gráficos presentes nesses dois slides aqui, reflita qual a região brasileira de melhor IDH, qual é o IDH da região que você mora e, observando o IDH, você mudaria de região? Caso você escolheria outra região para morar, essa atividade aqui vai estar lá no GEP para vocês compararem, tá bem? Vamos seguir? Ainda dentro desse princípio, a gente vai, para pensar na problemática do IDH, entender a questão do IDH e para que ele serve. Como eu falei para vocês. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Vocês vão fazer a atividade baseado nesses últimos slides aqui. Vou deixar lá o print para vocês, tá? Vocês vão fazer um comparativo do IDH de todas as regiões. Qual é o maior, qual é o que tem qual é o menor de desenvolvimento e quais são as principais problemáticas, tá bem? E bons estudos, e tchau, tchau. Beijo da tia Patrícia. Espero que vocês estejam bem.